3 dias de Destrave Odonto é um evento que a gente faz todo mês, todo comecinho de mês, para saber como é que está o resultado de vocês no mês anterior, para destravar os resultados da odontologia. Nós fazemos um acompanhamento e o nome é a descrição exata do que a gente quer fazer para vocês. Destravar a odontologia, destravar resultado. Nós temos aqui um lema de quem não está crescendo está morrendo. Né? Você fazendo o mesmo faturamento do ano passado, automaticamente a inflação já come um grande fator de resultado. Uma margem do lucro de vocês já é comida pela inflação. O dinheiro de 10 anos atrás não é o mesmo valor do dinheiro desse mês, desse ano. Então nós precisamos crescer. Crescer não é um luxo, crescer também faz parte de uma linha de sobrevivência. E muitos dentistas são profissionais liberais que só sabem vender a hora deles, não aprenderam, de fato, a gestão empresarial para comandar seu consultório, sua clínica. Então é para isso que a Doutor Soluções, com o método Super Doutores, presta serviço a essa classe tão bonita que cuida do sorriso e da autoestima dos seus pacientes. Então, esses 3 dias vão ser para destravar a odontologia de vocês. Boa noite, coloquem aqui do lado, se vocês estão querendo destravar, para ir para o próximo nível e aprendizado, energia alta, aprendizado alto. Compartilhem, coloquem bastante coisa no link. Recomendações para a aula: assistir pelo computador, não precisa pelo celular, não fazer 2 coisas ao mesmo tempo e pegar papel e caneta para fazer anotações sobre essa aula, para você colocar em prática. É uma aula sobre gestão empresarial. O empresário quer o quê? Resultado. E resultado vem de prática. Então não é uma aulinha para você só aprender algo e não colocar na sua esfera do campo de aplicação. Eu preciso que vocês apliquem para ter resultado. É assim que a gente trabalha, tá? Assim como ferro forja o ferro, o empresário forja outro empresário. E eu vou apresentar um pouco da nossa trajetória e para você ter uma carteirada, uma credibilidade em quem vai ensinar vocês. Meu primeiro PJ foi em 2006. Então, de lá para cá, a gente vai fazer 20 anos com PJ, empresário de PJ. Antes disso, a gente já fazia, vai aceitando aí, André. A gente já fazia trabalhos empresariais, mas sem CNPJ. Como muitos dentistas ainda não têm PJ. Então, em 2006, o primeiro PJ. Em 2016, nós abrimos a nossa primeira clínica integrada, a Sport On Life. Tinha a parte odontológica também, a parte de saúde, emagrecimento, tinham outros profissionais, médicos e dentistas. Em 2017, nós fundamos a Doutor Soluções com atividade de bastidores em eventos de curso técnico de cunho para dentistas. Em 2019, iniciamos o método Super Doutores, com o livro best-seller da Amazon, e em 2023, a pós-graduação de gestão empresarial para dentistas. Super Doutores já impactava mais de 1.000 alunos pelo Brasil. Essa é a nossa trajetória, e eu, como eu disse, assim como o ferro forja o ferro, o empresário forja outro empresário. Peguem papel e caneta, anotem, coloquem na prática para que vocês tenham resultado. Não seja uma aula teórica, não seja mais um conhecimento que vocês não vão aplicar. Apliquem tudo que vai ser passado aqui e, com certeza, a aula que eu preparei hoje para vocês pode transformar o rumo da odontologia. Nós vamos falar sobre modelo. Modelo de negócio muda o rumo do negócio. Esse daqui foi nosso início, em 2016, tá? Com a clínica Sport On Life. A juventude aí, ó, novinho. Mais de uma década gerindo clínicas de sucesso. Esses daí são os meus 2 filhos. Rafa já está de camisa vermelha, está com 16 anos, trabalha comigo aqui na empresa. O Enzo é mais artista, jogador de futebol, está com 13 anos. E aí o Enzo estava com 5 anos, 5, 6 anos. Essa é a minha primeira equipe multidisciplinar, primeira clínica que a gente lançou. Há 8 anos a gente está transformando dentistas em superdoutores. Esses são os troféus que nós entregamos nos eventos que a gente faz de resultado, né, da aplicação do método superdoutores. Há 2 anos nós somos best-seller da categoria Marketing Odontológico na Amazon. Tá? O livro é esse daí, Marketing Odontológico, Método Superdoutores, é um livro físico. Acreditamos que todo dentista pode ter sucesso. Esse é o lema, o tema desse livro, mais de 1.000 exemplares vendidos. O que nós somos? A Doutor Soluções é uma geradora de valor. Então, nós agregamos valor através das nossas linhas e nossas frentes. Hoje nós vamos falar sobre o método Superdoutores, temos o MBA e a mentoria. O Prime são sociedades que a gente tem, de clínicas, tecnologia com a sistema de agendamento através de inteligência artificial e os serviços de agência. Para quem nós somos? Para donos de clínica ou consultório odontológico que querem para o próximo nível, destravar sua odontologia, como diz o nome do evento de 3 dias. Para quem não somos? Para quem deseja fórmulas mágicas com receitinha de bolos replicáveis, buscando o sucesso sem mudança de mentalidade e comportamento. Por isso que eu disse, papel e caneta, e coloquem no plano prático, que vocês apliquem o que vai ser aprendido aqui, para que vocês tenham, de fato, resultado. Aonde você está, para onde você está indo? Esse é o primeiro passo para criar uma estratégia. De forma bem simplificada, nós trabalhamos as 4 fases que você pode estar enfrentando. A fase número 1 é uma fase muito triste, é uma fase de sobrevivência. Você trabalha para pagar a conta e, quando muito, leva um pouquinho de dinheiro para casa. Essa fase, ela pode ser uma fase de começo de consultório, quando você monta o seu negócio, até não ter uma cartela de paciente já sólida, já consolidada,
Então, é uma fase que você não tem recorrência e nem previsibilidade. Você precisa formar a sua cartela e tem muitos custos chegando para você pagar. Sobrevivência tem uma ausência, né, falta paciente na agenda e você precisa completar essas vagas. Fase número 2, você já não tem problema de agenda vazia, você já tem uma previsibilidade de recebimento, mas você muitas das vezes pode estar trabalhando muito e ganhando nada ou muito pouco. Essa fase 2 é mais comum das pessoas estarem presentes. A ausência de tempo, ela é um fator muito triste nessa fase, porque a pessoa não sabe o que fazer, pois ela vende todo o tempo dela e não gosta do resultado financeiro. A fase número 3, você tem paciente e lucro no final do mês, mas também ainda não tem muito tempo, não tem uma equipe consolidada e não sabe como ir para o próximo nível. Na fase 4, você tem lucro, você tem tempo, você tem uma equipe consolidada para trabalhar com você. Então, fase 1, 2, 3 ou 4. Em qual fase você está? Coloca aqui no chatzinho qual é a sua fase para a gente saber em qual estágio vocês estão e poder direcionar a linguagem para a fase de vocês. Coloquem aqui no chatzinho. Márcia, fase 3. Coloca aí a fase de vocês. Essa é uma parte muito importante do treinamento, onde a gente conhece mais vocês, tá? Lembrando que o Destrave Odonto vai acontecer hoje, dia 6, 7 e 8, sempre às 20 horas. Coloquem a fase. Sua Márcia, coloca aí, gente. Energia alta, aprendizado alto. Eu preciso conhecer vocês para poder direcionar e poder trocar com vocês. Eu quero trocar. Eu quero que vocês cheguem. Eu quero conversar com vocês. Quem mais aí? Coloca no chat, por favor, a fasezinha de vocês. Fase 1, não tem paciente e nem lucro. Fase 2, não tem tempo. Tem paciente, mas não tem lucro. Fase 3, tem paciente, tem lucro, mas não tem tempo de qualidade. Fase 4, tem paciente, tem lucro, tem equipe. É a fase destino desse treinamento. Coloquem aí. Amanhã a gente vai entrar mais a fundo nesse flywheel de gestão empresarial para entender o que cada fase representa. Coloquem no chat, por favor, a fase de vocês, para a gente ir dando seguimento. Pessoal, evitem fazer pelo celular e computador ou televisão. Papel e caneta ativa para vocês colocarem em prática. Que vocês destravem a odontologia de vocês. Resultado. Manifestos do método Superdoutores. Há 8 meses atrás estava na 2, agora caminhando para 4. Márcia Vieira. Fase 3, maravilha. Então tem 2 fase 3, coloquem aí a fase de vocês. Manifesto número 1, acreditamos numa odontologia ética e próspera. Nós acreditamos para você migrar de uma fase para outra, você vai precisar muito de ética e moral. Então não tem essa de que crescer perde qualidade. Crescer ganha qualidade. Se fosse assim, você ficava doente, você ia procurar mulheres grávidas, procurava uma parteira, alguém que fizesse o trabalho dentro de casa. Então você procura um bom hospital. E esse bom hospital, o dono não vai estar lá para fazer ou acompanhar o seu atendimento. Então, a fase 4 existe. Agora, tem fase 4 sem ética? Sim. Ela vai se consagrar no mercado da odontologia? Não. Ela vai morrer? Vai. Por quê? Porque as pessoas, elas não são trouxas, elas querem qualidade. Então, quem pensa a longo prazo é uma odontologia ética e próspera. O próximo passo precisa de uma odontologia ética e próspera para ser consagrado. Toda estratégia de mercado, ela visa o futuro. Né? Um futuro brilhante, um futuro próspero. E como é que você queima a sua cartela de pacientes? Como é que você vai ter esse futuro próspero? Não vai. Esse paciente começa a falar mal e você não consolida a sua marca, não se consolida no mercado. Pode ter ganho de curto prazo, mas não vai ter um ganho de longo prazo. Manifesto número 2. Acreditamos que o ambiente certo eleva seu propósito e materializa seus maiores sonhos. Esse é um encontro que nós fizemos no Copacabana Palace com a nossa comunidade. E esse encontro ficou marcado ali, né? Não só o posicionamento, mas também uma mentalidade empresarial sendo inserida na odontologia. Manifesto 3, acreditamos que todo dentista pode ter sucesso. Nós acreditamos que ele tem que ter sucesso, e sucesso com o seu consultório ou sua clínica, não ganhando na Mega Sena. Então, esse daqui é a Thaisa de antes do método e a Thaisa de depois do método. Meu nome é Thaisa Ferreira, sou cirurgiã dentista na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, formada há 6 anos, trabalho com clínica geral e odontologia estética e sou referência em facetas em resina na minha região. Eu conheci o Rafael e o método Superdoutores no momento da minha vida que eu já tinha o meu consultório, porém eu trabalhava por convênio, ainda atendia também consultórios parceiros de outros dentistas por convênio, e eu me via trabalhando muito, pouco retorno, então eu me via extremamente desmotivada, né, na profissão. E dali eu não conseguia sair, eu me via estagnada e eu precisava de alguém para me ajudar a sair dali. Meu maior medo, antes de entrar na escola, eu me lembro que eu fiquei nessa decisão, assim, eu fiquei 1 ano em cima do muro, se eu entro, se eu não entro. É porque hoje a gente vê tantas coisas, né, na internet, o mercado digital tá saturado de cursos oferecendo pra gente o tempo todo. Então, o meu medo é, será que vai dar certo? Será que isso é pra mim? Será que realmente eu vou ter o resultado que eu procuro com esse método de Superdoutores? Quando eu entrei na escola, eu
muita coisa mudou. Eu não tinha um método de gestão no meu consultório. Eu vi que, assim, que eu tinha muitas coisas que faltava. Então, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que era o meu sonho, mas eu não sabia o caminho para poder chegar. E se eu tivesse sozinha, eu tenho certeza que eu demoraria muito para poder alcançar o meu objetivo. Antes, mesmo tendo meu consultório, eu ainda precisava de consultórios parceiros para complementar minha renda. Hoje eu consigo viver somente do meu consultório, onde eu tenho a minha equipe que trabalha comigo todos os dias. E a gente tem organização, a gente tem gestão, que é algo que eu não tinha antes e fez total diferença hoje nos meus resultados. Uma das primeiras conversas que eu tive com o Rafael, eu falei pra ele o desejo que eu tinha de fazer um curso na área de facetas em resina e de tirar esse curso do papel. E o que ele falou pra mim foi: por que você não faz? Eu falei: eu não sei nem por onde começar. E eu, de fato, eu não sabia. Eu sabia que eu tinha um sonho, mas eu não sabia, assim, nem por onde começar a desenvolver um curso do zero. Então, a partir desse sonho de desenvolver esse curso, que hoje é realidade, eu vejo que eu também consigo transformar a vida de colegas dentistas que passaram aqui por mim, pelo meu curso. E assim como eu hoje tenho um direcionamento graças às facetas em resina. Então, isso para mim é um sentimento que eu não sei descrever. O que representa para mim poder ajudar também colegas de profissão com o que eu sei fazer e com o que o Rafa me ajudou a desenvolver no nosso. Nós vamos ter 3 dias de treinamento. O treinamento começa hoje e termina terça-feira, sempre às 20 horas. E nós gostamos de fazer infotreinamento, sorteio para vocês que vão participar. Então, esse é o nosso Instagram, doutorporextenso.soluções. Esse é o post para você participar do nosso sorteio. É só comentar. As regras eu vou colocar. O que vai ser sorteado nesse treinamento? Nós vamos sortear um evento presencial que acontece dia 26 de abril, aqui no nosso CT, em Alphaville, São Paulo. Tá? Nós temos um centro de treinamento aqui. Esse evento é para 30 pessoas, para a gente pegar na mão, fazer exercício. Vocês vão sair daqui com todo o planejamento escrito, detalhado para vocês. Direto ao ponto, 5 horas, nós vamos detalhar para vocês o passo a passo de processos de clínicas que faturam acima de R$200 mil. Dentro desse treinamento também vamos detalhar o passo a passo dessas clínicas e mostrar o resultado de bastidores dela. Mas esse evento é um complemento desse evento online. Sempre começa pelo online, depois você ou entra em um programa ou você vai para esse evento presencial. Então é um sorteio de algo bem valioso. Então sugiro que vocês participem e que venham, né? Eu acho muito bom. Antes de eu vir morar em São Paulo, eu vinha muito para Alphaville para fazer treinamentos. Isso fez muita diferença na minha trajetória, faz a diferença na sua trajetória e de todos os alunos que nos acompanham e vêm aqui para ter essa experiência imersiva com a gente presencial. Presencial tem outra vida, tem outro tom, tem a experiência, tem a troca, tem toque, tem papel, tem caneta, você fica realmente imerso e focado. Para participar, você vai lá no post do Instagram e faz essa regrinha aqui. Tem que ter 50 comentários de hoje para amanhã. Cada comentário tem que marcar 2 dentistas validados e seguir, né, o Instagram da Doutor Soluções. A gente vai rodar esse sorteio amanhã e vocês vão saber quem é o ganhador. É um ingresso duplo, tá? Você vai ganhar esse ingresso, vai poder vir com um acompanhante. Pode ser um sócio, pode ser um prestador de serviço ou pode ser esse parceiro que você vai marcar. O cronograma, mais uma vez, do evento, tá? Esse evento do Destrave Odonto, dia 6, que é hoje, nós vamos falar sobre modelo de negócios, dia 7, o segredo das clínicas que vão faturar mais de 2 milhões ao ano, dia 8/4, o futuro é agora, inteligência artificial e CRM, de agendamentos automáticos, então dia 6, 7, 8, sempre às 20 horas, e o replay vai amanhã, meio-dia, todo dia vai ter um replay, meio-dia, para você que perdeu assistir o Destrave. Então, Rafa, eu não vou poder estar amanhã, não vai participar do sorteio. Se você não estiver ao vivo, você não vai poder ganhar esse sorteio, tá? Dia 8, talvez você não esteja presente, e você pode assistir ela regravada. Ela não fica muito tempo no ar, mas você pode assistir novamente. Energia alta, aprendizado alto. Mais uma vez, antes de entrar no conteúdo, eu ressalvo. Papel, caneta, lista, execução. O que eu vou passar aqui para você muda o rumo do seu consultório ou clínica. Nós vamos falar sobre modelo de negócio, estruturação. Muda rumo, papel, caneta, vai para um canto, não fica pelo celular e não fica fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Participem, compartilhem, tirem dúvidas, o chat está aqui para isso. 7 pontos chaves para 2025, e agora entrando no conteúdo. Falta de tempo. Esse é um fator limitante que não tem jeito. 2, falta de dinheiro, você não pode investir em marketing, pessoas. 3, falta de foco. Falta de foco, se você não tiver foco em gestão empresarial, você não vai para o próximo nível. Você já fez pós-graduação, mestrado, doutorado, e isso não é certeza nenhuma de formação técnica que você vai ganhar mais dinheiro. Você investiu muito caro na sua faculdade e você não tem garantia nenhuma de crescimento empresarial, ou seja, consultório e clínica, ir para o próximo nível por mais uma formação para vender o seu horário melhor, um pouco melhor. Então, um consultório, uma clínica, é um negócio que precisa ser gerido para ir para o próximo nível. Falta de foco em gestão não vai para o próximo nível. Falta de visão. Visão é algo que é fundamental, que define o empresário. Visão é o que você
está querendo para o próximo nível. É você visualizar claramente uma meta, um plano estratégico, a visão que define o empresário. Empresários, eles estão visando algo para o futuro, por isso que tem um esforço de planejamento para ir para o próximo nível. Se você não tem visão, você não tem um sangue empresarial. Eu posso conquistar a visão? Sim, você está no lugar certo para abrir o seu campo de visão. Esteja em ambientes corretos para despertar o seu potencial de visão. Falta de gestão, números, processos, pessoas, é o que também você vai precisar aplicar para ir para o próximo nível. Falta de saúde, infelizmente, ou pessoas com falta de saúde, elas também não vão para o próximo nível. E falta de inovação. Doutor Sauro não vai para o próximo nível. Ah, isso não é para mim, rede social não é para mim, comunicação não é para mim, inteligência artificial não é para mim, CRM não é para mim, sistema odontológico não é para mim, precificação não é para mim, e aí você vai ficando cada vez mais para trás e mais obsoleto. Tá? A odontologia é um mercado maravilhoso. Dificilmente você vai pegar um Uber que quem está dirigindo é dentista, porque é um mercado maravilhoso. Mas é um mercado que está crescendo. Crescendo em competidores e crescendo em pacientes. Os competidores estão ficando cada vez melhores. Se você ficar obsoleto, vai se machucar. 3, 5, 10 anos não vai ter um mercado para pessoas sem inovação. Esses são os 7 pontos cruciais, tá, para determinar o que a gente vai tratar aqui como conteúdo. Eu ainda não entrei no modelo de negócio Superdoutores. Isso aqui é só introdução. 3 pontos importantes sobre gestão empresarial. Primeiro, que é o de hoje, modelo de negócios, vendas, a gente vai tratar muito sobre vendas amanhã, e Flywell, modelo de gestão empresarial na veia, e 3, gestão de pessoas, também a gente vai tratar amanhã. Modelo de negócios é a engenhosidade de como você vende mais. Modelo de negócio é o princípio de uma empresa de sucesso. Pessoas acima da média com modelo de negócio ruim igual a resultado razoável. Pessoas abaixo da média com modelo de resultado bom igual a resultado extraordinário. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que você não sabe fazer hambúrguer, mas você abre um McDonald's. Você já sai com resultados extraordinários, porque o modelo de negócio salva isso. Se você não quer montar uma franquia, você precisa aprender o seu modelo de negócio. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Então, isso tem um grande valor. Por que pessoas que têm menos formação, pessoas que têm menos idade, estão ganhando mais dinheiro que você? Com certeza é modelo de negócio. Não é porque elas prestam um serviço melhor que o seu, é porque o modelo do serviço que elas prestam é mais valorizado do que o que você consegue vender. Então, o modelo de negócio é sobre isso. Como nasce esse tal de modelo de negócio? 3 fundamentos do modelo de negócio vencedor. Proporcione escala, que você consiga crescer e que você tenha tempo de cadeira para isso. Que você tenha um mercado endereçável, que na sua cidade tenha pessoas para comprar o seu serviço, porque senão não vai dar certo. 2, margem de lucro. Não adianta você vender, por exemplo, um ticket alto de um Botox. Tá? O Botox não tem uma grande margem. Ou que você venda algo de ticket alto, mas que não tem uma margem de lucro considerável. Automaticamente você não vai ter lucro. E quem não tem lucro não vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. E 3, recorrência. Previsibilidade. Recorrência é um saldo de dinheiro todo mês. Esses são os 3 pontos para o modelo de negócio vencedor e campeão. Como nasce o modelo de negócio? A jornada do cliente determina a recorrência, esteira do serviço inteligente. Segue na rede social, compra um serviço barato, compra um serviço médio, compra um serviço caro, se mantém comprando, ou seja, a fidelidade do paciente. Por isso que voltamos ali na nossa escala de manifesto. Acreditamos numa odontologia ética e próspera, porque o modelo de negócios dos superdoutores é um modelo de retenção. A odontologia é um serviço continuado. Então, a gente não quer vender uma vez só. Aqui a gente quer vender a primeira, segunda, terceira, quarta, até que a morte os separe. Então, você continua vendendo não só para o seu paciente, mas para a família dele. Esse é um modelo de recorrência campeão. Escala, mais margem, mais recorrência determina a geração de valor, o equity. Equity é o quê? Se alguém for comprar a sua empresa, ou se você quiser um sócio, isso vai determinar o equity. Então, estamos numa era de equity, né? Você ouve falar muito sobre equity. E o que é o equity? É exatamente quanto vale o seu modelo de negócio. Um negócio que você trabalha muito e ganha pouco, quem vai querer ser seu sócio? Né? Muitos de vocês, nem vocês gostariam de ser sócios de vocês mesmos. Então, o modelo de negócio vai tornar o seu negócio sexy, atrativo, para você ter uma vida melhor e poder ter uma expansão, poder montar mais clínicas, montar mais sistemas. Então, o modelo nasce através da avaliação da sua esteira de serviço. Modelo de negócio super. E agora eu vou entregar um ouro para vocês da metodologia dos superdoutores. O acrônimo super, S-U-P-E-R. E aí nós temos aqui serviço, como S, é o primeiro modo do modelo de negócios da nossa metodologia. O unidade de linguagem, que é a cultura empresarial, você e sua equipe. Se não cresce com unidade de linguagem, sim, perde qualidade e também determina não crescer ou crescer de forma errada. O P, parcerias e associações. O E,
escalabilidade, lucratividade, e o R, reeducação. Toda empresa é uma empresa de educação, seja ela interna ou externa. Você precisa educar os seus colaboradores e reeducar os seus pacientes para que ganhem consciência de compra. Vender é uma reeducação. Criar consciência para movimento de compra é uma reeducação. O que você faz ou deveria fazer nas redes sociais é uma reeducação para aumento de consciência, para que essa pessoa entenda a importância do seu serviço para a sociedade, seja ele uma reabilitação ou uma estética oral ou facial. Serviço, que é o primeiro. Acreditamos em uma odontologia ética e próspera. O primeiro pilar destaca a importância da qualidade de atendimento ao cliente, independente do público-alvo da sua clínica. No método Superdoutores são apresentadas estratégias para agregar valor ao serviço prestado numa estrutura física da clínica, agregando mais percepção de valor ao cliente, posicionando melhor sua marca e transformando doutores comuns em superdoutores. Para que a pessoa pague mais para você, ela tem que ter a maior percepção de valor, seja na sua fala, seja na sua postura, seja na sua roupa, seja na sua estrutura, seja na sua comunicação, na quantidade de seguidores, mas eu digo uma coisa, tudo começa aqui. O IC é o índice de cagaço. Para cobrar mais, você precisa se libertar do que te faz cobrar menos. E cobrar menos, eu não estou falando para cobrar numa profilaxia o dobro, o triplo ou o quádruplo. Pode, mas não é sobre isso. É sobre achar os serviços de maior margem, de maior ticket, maior valor, maior preço e em menos tempo de cadeira, que é o que eu vou passar aqui no próximo slide. O serviço campeão, ele tem uma característica, ele tem um valor alto, ele tem um ticket alto. Então, vamos lá. Ticket médio é o total vendido dividido pelo total de pessoas que comprou. Então, se você vendeu 100 mil reais para 10 pessoas, ticket médio 10 mil. Para 20 pessoas, ticket médio 5 mil. Para 30 pessoas, aí vocês vão fazendo a conta na calculadora, que eu não sou uma máquina. Mas o ticket médio é o total vendido pelo total de pacientes que comprou. Tá? Então, aumentar o ticket é aumentar o valor ofertado, é aumentar a conversão. Eu posso vender mais para quem está comprando ou vender mais caro para as pessoas que vão comprar. Isso tudo aumenta o ticket médio. Quando você vai lá no McDonald's e você vai comprando uma promoção, e aí por mais tanto aumenta a batata, por mais tanto aumenta isso, por mais tanto você ganha um trio com não sei o quê. Isso tudo vai aumentando o ticket. Eu posso aumentar o meu ticket ou ofertando mais coisas ou aumentando a intencionalidade de algo que eu quero ofertar. Margem de lucro, só ticket não importa, tem que ser ticket mais margem. Tem serviços de alto ticket e pouca margem. Tem coisas que você vai cobrar R$1.000 e a sua margem é menor. Exemplo, Botox. Ele não tem uma margem grande. Tá? Então, o ticket alto mais margem de lucro. Como é que eu sei minha margem de lucro, Rafael? Você precisa de uma tabela de precificação. Isso é fundamental para você saber a margem de contribuição, ou seja, o lucro que você tem por serviço. Isso no método é o princípio básico para a gente começar a trabalhar, é o diagnóstico, é o exame de sangue do aluno. A gente precisa entender o modelo dele através das margens que ele tem. Depois a gente começa a mexer. Igual você quando pede uma panorâmica, para você entender o estado geral, e aí você começa a criar um plano de tratamento. Assim a gente faz também. Primeiro é uma planilha com todos os números, e depois a gente cria um plano de tratamento, um plano de ação, um plano estratégico. E a combinação perfeita é ticket alto, margem de lucro e baixa hora clínica. Perfeito, vida. Olha isso, é vida. Pessoas com menos tempo de odontologia, menos formação, estão ganhando mais dinheiro que você hoje. Elas não prestam um serviço melhor que o seu. A competição dos dentistas é quem presta o melhor serviço técnico. Isso daí é bola fora. O mercado está mostrando para você, e eu só estou reforçando, que pessoas com menos formação técnica estão ganhando mais dinheiro. E não é porque elas são mais conhecidas na internet. Porque tem gente aí que é conhecido na internet, tá bonitão lá na foto, mas não está ganhando dinheiro. Não quer dizer que ser conhecido na internet está ganhando dinheiro. Quer dizer que o modelo de negócio é ser conhecido, aí sim deu match. Então, primeiro, antes de você se posicionar na internet, por que não refazer a sua estrutura de modelo de negócio? Tá? Agora a gente vai para o segundo ponto na linha de serviço. Para que você entenda esse modelo completo, nós temos que ter um dentista estratégico, na primeira esfera, aqui, a vermelha, um serviço campeão, que é isso que eu acabei de mostrar para você, em detalhes, mais um modelo de negócio campeão. Se você tem um dentista estratégico, que é um dentista estratégico, Rafael? É um dentista que não fica o dia inteiro no mocho, que analisa números para tomada de decisão, que tem um CRM, que tem processo de vendas, que tem treinamento de pessoas, reunião com essas pessoas, que consegue ter tempo fora do mocho para cuidar da sua empresa. Como é que você é um dentista estratégico? Pedindo exames para fazer plano de tratamento. Como é que você é um empresário estratégico? Quando você olha números para tomada de decisão. Da mesma forma que um dentista bom precisa se balizar em indicadores para tomada de decisão, a sua empresa é um paciente, ela precisa também de análise de indicadores. Isso forma
um dentista estratégico. Isso forma um tempo de cuidar do seu negócio para ele ir para o próximo nível. Serviço campeão, nós já batemos. A combinação do dentista estratégico com o serviço campeão é igual a ter mais vendas. A combinação de um modelo de negócios perfeito mais o serviço de campeão é para ter mais lucro. E o dentista estratégico mais o modelo de negócios, ele cresce a empresa dele. E a combinação dos três está ali no meio, crescimento exponencial estruturado. Quando você trabalha essas três esferas, você, em equilíbrio, consegue trabalhar o seu crescimento exponencial estruturado. Esse é o ouro de hoje. Anota. Porque isso muda o rumo da sua odontologia. Se você mudar o serviço campeão, você vai conseguir ter mais tempo para sua família e vai ter mais recurso de dinheiro. Então é importante que você entenda isso. Rafael, todos os serviços que eu presto não são ouro. Então você pode comprar a hora de pessoas que prestam serviço ouro. O empresário não necessariamente ele precisa estar na frente de operação. Ele pode estar vendendo. O que vale mais? Quem vende ou quem produz? Em qualquer empresa é quem vende. Por quê? Quem vende libera quem produz. Qualquer empresa é assim. Quem é mais importante? Quem monta a Ferrari ou quem vende a Ferrari? Quem vende a Ferrari. Porque se não vender, não tem empresa. O vendedor é muito importante. E você, como um dentista estratégico, tem que entender que vendas vai ter que fazer parte da tua veia. Agora, um excelente vendedor vendendo bala ou vendendo tickets baixos, ele não vai mudar a vida dele. Um excelente vendedor vendendo o ticket certo, ele vai mudar a vida dele. Então, se você tem um processo de vendas bom, você tem que mudar o seu modelo de negócio para ir para o próximo nível. Não adianta ter uma agenda lotada de um modelo ultrapassado ou um modelo que não é consistente. O modelo consistente, ele tem essa combinação, ticket alto, margem alta e tempo baixo. Ah, Rafa, nem tudo tem essa combinação perfeita, mas não abra mão de margem. Margem de lucro é fundamental. Quanto de esforço versus o que você quer de resultado. Se você trabalha o mês inteiro e não está gostando dos seus resultados, significa que você tem que mudar o seu modelo de negócio. Ou, cada um tem a vida que merece e não reclama dela. Se você não vai mudar o modelo, você vai encher a sua agenda e vai continuar tendo pouco resultado. Se você mudar o modelo, você pode diminuir a agenda e você vai para um novo patamar de resultado. E diminuindo a agenda operacional, você tem mais tempo para ser um dentista estratégico. Parece bobo o que eu estou falando, mas isso muda o rumo de consultórios e clínicas. A gente bate nisso daqui como um princípio básico do método superdoutores. Lembra do acrônimo que a gente está batendo aqui. O primeiro a gente está em super. O primeiro S, que é serviço. Tá? Agora a gente vai falar sobre o U, que é unidade e linguagem. Tá com som? Tá bom. Aqui não tá. Então vamos lá, gente. O segundo pilar ele enfatiza a importância de uma cultura empresarial para o desempenho da equipe e, consequentemente, o sucesso da clínica, oferecendo método para criar cultura assertiva de alta performance através de unidade e linguagem. O que é unidade e linguagem? As pessoas elas precisam estar alinhadas com a missão, com a visão e com o valor. Se você tem uma secretária que ela não veste a camisa, ela não está alinhada com a sua visão, ela não está alinhada com você. Você também não está treinando ela, não está investindo tempo nela. E ela não é como uma planta, como um mato, que ela cresce sozinho. Ela precisa de unidade de linguagem, ela precisa que você vá lá falar o óbvio, ele precisa ser dito. Tá? Muitas vezes, esse gerente mal treinado pode influenciar negativamente a equipe. Por outro lado, quando a cultura é forte e bem definida, ela se torna um grande ativo para colaboradores que estejam alinhados com os valores e a missão. Uma cultura forte pode excluir quem não está em sintonia com ela, o que pode parecer ruim à primeira vista, mas não é. Esteja perto de pessoas que vão somar com a sua empresa, com o seu consultório, sua clínica. Não coloca pessoas que vão remar contra. Tá? Existe um estudo de canoa. Se você colocar uma pessoa puxando ali o remo, ela consegue bater 3 km por hora. Se você botar a segunda remando na mesma direção, você sobe para 5 km por hora. Se você colocar uma quarta remando na mesma direção, você sobe para 7 km por hora. Se você colocar uma quinta pessoa remando contra as outras 4, você volta para 3 km por hora. Uma única pessoa anula o trabalho de outras 3. O dela e mais 2. Então, não coloquem pessoas que vão remar contra a sua visão, porque elas vão atrapalhar o seu processo, o seu negócio. Então, isso daqui parece pouco de novo. Se vocês têm alguém remando contra, está na hora de fazer corte. Parece ruim no primeiro momento, mas não é. Vocês precisam ou ganhar essa pessoa para a causa de crescimento de vocês, ou vocês precisam abrir mão dessa pessoa. Tá? Então, isso é fundamental. Cultura é fundamental para ir para o próximo nível.
Toda a sociedade que cresceu, ela cresceu em cima de cultura, em cima de pessoas. A cultura americana, ela é uma potência porque ela julga que pessoas que não conquistam o sucesso são derrotadas. Então, o americano, ele vive uma vida para construir o seu sucesso. E isso impacta toda a cultura nacional. Se perder essa cultura, não é mais uma cultura de força americana. E pode se perder. Pode ter uma pauta onde pode se roubar até $1.000, não vai preso, que é o que está rodando de pauta lá. E aí vai se perdendo. Vai se perdendo. Então, a cultura empresarial, ela é bem similar com a cultura de uma nação. Se você tem uma cultura forte, cresce. Se você não tem uma cultura forte, cai. E como se mantém essa cultura forte? Unidade e linguagem. Ritos que você faz todo santo dia. Esse é o ritual que a gente faz aqui na empresa toda manhã. Nós somos uma empresa que, nos nossos valores, no código de valores, é uma empresa cristã. E aí nós temos ali os dogmas de uma empresa cristã. Você precisa ser uma empresa cristã? Não, é sua empresa, suas regras. Minha empresa, minhas regras. Então, cultura é unidade e linguagem. É o que as pessoas valorizam, é o que reúne aquela galera. Então, ninguém pode chegar aqui e falar assim, eu não sabia, sabe? Porque a gente coloca isso já desde a contratação. Tudo que rola em rituais diários é comunicado desde a contratação e todo santo dia é feito. Automaticamente, a gente consegue, com esses rituais, manter unidade, linguagem e cultura forte. Vou dar um exemplo. Os homens dão a vida no futebol. Tem hino, tem camisa, tem uniforme, tem campeonato. Eles sabem tudo que está rodando no futebol. Porque aquilo ali tem o quê? Unidade e linguagem. Eles se conectam através de unidade e linguagem. Não precisa nem saber o nome de um do outro, mas tem ali uma cultura e tem uma empresa por trás que gere aquele segmento, aquele andar de homens. É o único lugar que você vai juntar um pastor com um macumbeiro, vai todo mundo se abraçar, chorar, comemorar. É o único lugar que você vai pegar um solteiro, mulherengo com outro casado, juntar, eles vão dar a vida. Por quê? Porque existe ali, no futebol, unidade e linguagem. Se na sua empresa está faltando unidade e linguagem, é porque está faltando um líder. E se falta um líder, está comprometido o destravar da sua odontologia. Então, você vai precisar melhorar a sua liderança, com certeza, para ir para o próximo nível. Gente, é fácil de entender, mas se fosse fácil de fazer, você não estaria aqui essa hora. Você não estaria procurando meios de desbloquear a sua odontologia. Dá para todo mundo ter sucesso. Só precisa pagar o preço e fazer o que tem que ser feito. E está aqui o acrônimo U de super, unidade e linguagem. 3, parceria e associação. Nós temos uma parceria, por exemplo, com a FACOP, que é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista, que é a que certifica a nossa pós-graduação, nosso MBA. O terceiro pilar explora diferentes tipos de parceria, como sociedades, parcerias terceirizadas, demonstrando a importância de colaboração para o crescimento exponencial de uma empresa. Tentar crescer sozinho, eu acho uma mega furada. Eu sou empresário há mais de 20 anos. De PJ eu vou fazer ano que vem 20 anos, mas eu sou empresário antes de ter PJ, eu abri sem PJ, como a maioria aqui. Ninguém abriu já com PJ, abriu como liberal. Então, basicamente, eu digo a vocês, arrogância trava o despertar do próximo nível. Toda vez que eu tentei crescer meu braço e minha perna sozinho, sem conhecimento, sem mentoria, sem parceiros, eu me machuquei, trabalhei muito, muito esforço e baixo resultado. Podia até ter um resultado, tá? Mas muito esforço. Existe sempre uma forma melhor. Sempre pode ser melhor. E isso vem com trabalho mental. Nossos avós estavam certos. Quem trabalha demais usa pouco a cabeça. E quem usa pouco a cabeça não tem tempo de ganhar dinheiro de verdade. Modelo de negócio deixa claro que não adianta lotar. Não adianta mais esforço. Tem que ter inteligência e esforço intencional aplicado. Isso vai ficando claro no modelo de negócio. E a gente só consegue encaixar essas pedras quando a gente anda numa comunidade que faz isso com naturalidade. Se você ainda não tem um ciclo de empresários, esse empresário é muito solitário. A gente, se vai conversar com alguém da família, tá vendo? Por que não faz um concurso público? Tá vendo? Por que não fecha isso? Tá vendo? Por que não vai trabalhar em algum lugar? O empresário, ele não tem apoio, ele não tem rede de apoio na família. Ele não tem uma rede de apoio, às vezes, com o próprio marido ou a mulher. E aí, ele cala. E ele não busca uma perspectiva de próximo nível. E como é que se faz o próximo nível? Como tudo na vida. Educação. A cultura da sua empresa, reeducar os colaboradores. A cultura dos seus pacientes, reeducar o paciente para a compra, conduzindo ele a comprar. E você? Não vai precisar de uma reeducação para encaixar um novo modelo de negócio? Para encaixar uma nova perspectiva da forma que você vê o seu consultório, a sua clínica? Tudo começa aqui, depois vai para os braços e a coisa vai acontecendo. Existe sempre uma forma melhor de se portar, de agir, e isso, consequentemente, traz novos resultados. Nosso faturamento duplicou, mas eu sei que... E o nosso investimento... Tá. O acrônimo, lembrando aqui de novo, para a gente não perder a linha. Serviço, unidade de linguagem, parceria, associação. Agora eu vou para o acrônimo do super E e R. Escalabilidade e lucratividade e reeducação. Vamos para a escalabilidade. E o nosso investimento foi X, a gente pagou em menos de 6 meses
e triplicou esse caixa que a gente está já para a próxima transformação. A gente está 1 ano no método. Hoje em dia eu não tenho só uma funcionária, eu tô com 5 funcionários. Se tem uma coisa que o Rafa falou pra gente que não saiu nunca mais da minha cabeça, foi o seguinte: não tente fazer um reinado sozinho. Nenhum rei, nenhuma rainha consegue andar sozinho. E a gente tinha essa crença limitante ali de falar, não vou contratar mais ninguém, eu dou conta, é mais um funcionário pra eu ter gasto, mais custo do contador, que isso, aquilo, e a gente fica preso nisso. Enquanto vocês estiverem presos nessa crença, vocês não vão conseguir andar, porque a gente precisa de braço. Antigamente a gente trabalhava muito mais do que a gente trabalha hoje. Então a gente não tinha tempo pra família. Até tempo pra gente às vezes faltava, sabe? E aí hoje, graças a Deus, esse cara aqui mudou a nossa cabeça, a gente tá 1 ano no método, e a transformação que a gente tem hoje, né, como empresários, é totalmente diferente. O Matheus, eu sou hoje, o Túlio que ele é hoje, é totalmente diferente do que quando a gente chegou pra ele, perdido, cansado, mas com muito potencial. 30 minutos é o que eu preciso para fazer com que você pare de pagar incêndio e tenha um crescimento exponencial na sua clínica. Você quer liderar o mercado da odontologia? Clique no link abaixo, se inscreva e concorra a uma vaga para essa sessão estratégica. Tá vendo? Esse daqui são casos de... Eu vou abrir bastidor para vocês, tá? Pessoas que reeducaram a si e ao seu time e conseguiram um novo patamar. Quando você olha isso só no contexto de, eu ganhei, eu paguei, eu fiz acontecer, você pensa assim, só está tratando de dinheiro. Não, a gente está falando aqui de dá para fazer melhor com esforço menor. Ou o mesmo esforço fazer muito mais dinheiro. Então, basicamente, é usar a cabeça. Quem não tem tempo de usar a cabeça nunca vai mudar a sua realidade. Se você vende a sua hora e está colocando 5 mil no bolso, 10 mil no bolso, quando eu falo no bolso, você tem que entender uma coisa, tá? O seu negócio, ele tem custos. A primeira fase de sobrevivência é pagar os custos. Aí depois você começa a ganhar dinheiro na fase 2 como dentista, não como lucro de negócio. Você começa a vender as suas horas como um profissional liberal que tem um consultório. Você não tem uma empresa, você tem um lugar que você vende as suas horas. Você não é um empresário. Aí na fase 3, você começou a maturar 2 e foi para 3. Na 3, você entendeu o jogo. Você vai entender e separar o que é custo, o que é sua venda de horas dentro da tua operação e o que é lucro. Porque você vai ter 2 tipos de pagamento. O quanto você ganha como dentista e o quanto você ganha como empresário, que é o lucro da operação. Você tem que se pagar ali no máximo 30% sem entender se o seu negócio está gerando de lucro mais 30%. E é isso que vai machucar dentro da linha de modelo de negócio. Por isso que a gente precisa de tomada de decisão em números. Porque você olha o seguinte, estou levando para casa 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Quanto disso é lucro e quanto disso é a sua venda de horas no seu negócio? Porque amanhã ou depois, se você ficar doente, se você viajar, se você parar, se você tiver qualquer contratempo, o seu negócio depende totalmente de você. Modelo de negócios é para você fazer mais por menos e você estruturar uma cultura em cima de pessoas para que o seu negócio rode sem dono dependência, sem que tudo fique em cima de você. E se você hoje já tem pessoas trabalhando com você, mas ainda assim você representa acima de 70% do faturamento, você também é um empresidiário, você está preso nesse negócio. Você tem que botar um modelo de negócio que tenha pessoas que também representem faturamento alto. O serviço campeão não tem que estar só na sua mão. Ele tem que percorrer outras mãos para que você consiga fazer uma viagem, o seu negócio continuar tendo escala, tendo crescimento, sem dono dependência. Como é que faz isso? Pouco a pouco, mais a mais. E você indo na direção correta, plantando as sementes corretas, você começa a ter uma colheita. Tá? Então, escalabilidade é isso, tá? Claramente, escala. Como é que eu faço escala? Acabei de descrever para você como é essa linha de escala na prática. Nosso faturamento duplicou, mas eu sei que a gente tem muito ainda a conquistar aplicando o método e seguindo aí a nossa diretriz. Porque a gente não sabia nem quanto a gente faturava no consultório. A gente não tinha planilhas. E isso com 4 meses mais ou menos já de consultório. E uma coisa que mudou assim drasticamente é muita energia no lugar errado, na hora errada, né? Que a gente empenhava. Trabalhava muito, gestão zero, né? E só vendo número, né? Aí depois que chegou o método, a gente começou a elencar nossas prioridades e vimos que tinha que dar uma repaginada aí pra conseguir dar a volta por cima. Senão a gente estaria perdido até hoje. E a gente contratou funcionárias, né? Hoje a gente tem 3 funcionárias e que ajudam muito a gente. O André escuta muita gente, já foi na nossa clínica, isso pra mim foi uma coisa assim que eu não esperava que fosse tão acessível quanto vocês são. E você está querendo entender como alavancar os seus resultados no ano de 2025? Eu tenho um e-book gratuito para você. Clica no link e faz seu cadastro que você vai aprender o passo a passo de como clínicas faturam acima de R$200 mil todo santo mês. Clica no link e vocês ainda não têm um e-book? Então, tem um e-book para vocês, tá? Só pedir para o André, ele mostra ali para vocês esse e-book, que vai colocar mais detalhes do que eu estou falando aqui. Tá? Todo o nosso conteúdo, ele pautado numa metodologia. Então, o e-book pode ver que o acrônimo do super está sendo colocado exatamente, é uma roupinha que a gente montou para que vocês saiam do ponto A para o ponto B. É possível? É mole? Não, não é mole.
Não é fácil, porque tudo que muda na cabeça, ele passa por uma fase de desconforto. E essa fase de desconforto, ela não é gostosa. Uma dieta não é fácil, ganhar dinheiro não é fácil, não tem facilidade aqui. É possível, é totalmente viável, é totalmente pautado em racionalidade. É você que tem que vencer as suas emoções. Tá? Se você vence, quem vence junto com você, seu filho, sua esposa, sua família, é por você ou por eles. Você tem que bater isso na sua mente. E aí você vai enfrentar os leões de ir para o próximo nível e destravar sua odontologia. Se fosse fácil destravar, para que você ia estar aqui? Você está aqui pedindo uma rede de apoio. Eu quero ajuda para destravar minha odontologia. Estou sentindo que, entrando, saindo, eu estou em declínio. Isso é perigoso. Porque o declínio, ele tem ganha menos e a desvalorização da moeda. Então, isso tudo é muito perigoso. Daqui a 3 anos, como é que vai estar a sua vida? Como é que vai estar seu poder de compra? Daqui a 5 anos, 7, 10? Então, isso é importante de você colocar na mente para tomar uma decisão de reeducação. Isso é reeducação. E quando você tomar a decisão, você vai precisar entrar em movimento. São 6 passos transacionais. Primeiro é a negação. Pessoas que negam não estão aqui. Depois vem a contemplação. Interessante esse negócio de gestão empresarial. Contemplação não é fazer. Todo mundo contempla uma dieta, não vai fazer. Todo mundo contempla uma academia, não faz. Todo mundo contempla um esporte. Contemplar não é agir. Depois vem a decisão. Vou fazer dentro de 1 mês. Então, vou fazer uma decisão. Vou fazer, vou entrar. Depois vem, de fato, fazer. Aí você faz por 3 meses, depois você faz por 1 ano, e aí sim, virou um hábito. E aí sim, você colheu resultados. Quando você faz algo por 1 ano, tudo que você fez na sua vida por 1 ano, você colheu bons resultados. Tudo que você fez só por 6 meses, você colheu um pouco de resultado. Então, contemplação tem 6 passos transacionais. Primeiro, contemplação, negação. Depois, contemplação. Depois, fazer por 3 meses. Depois, fazer por 6 meses. Depois, fazer por 1 ano. E por último, que nós temos que contar em qualquer esfera que a gente esteja fazendo, o deslize. Tem algum momento a gente vai deslizar. Pode ser depois de contemplação, só não desliza quem nega. Então o cara que nega, ele nem desliza, porque ele nunca entrou nem em campo, nem pensou em entrar em campo. Mas o deslize pode vir na fase 2, 3, 4, 5, ele vai existir. E a gente já contando com o deslize, a gente já conta também com a metodologia de como voltar você para o trilho certo. Quem é cristão sabe muito disso, né? Só porque eu sou cristão, eu não sou um santo, mas eu busco o eixo. Eu caio e levanto, eu caio e levanto. E a constância, ela não é linear. Ela vai ter queda, mas eu volto rapidamente para o meu eixo. E eu posso transpassar e descer, transpassar e descer. Isso é movimento. Não necessariamente é só crescimento. Você pode deslizar. Com uma rede de apoio, você vai ter uma reeducação e você vai manter uma linha de crescimento. Isso é fundamental, gente. Hoje em dia a gente está numa era de pertencimento. Quando você está num grupo de crescimento, você automaticamente você não tem só conteúdo. Você tem uma rede de apoio para você ir para o próximo nível. Tá? Então, reeducação, para mim, é a base de tudo que você quiser fazer na sua vida. Quero virar investidor, quero mudar de profissão, quero virar agora um engenheiro. Reeducação. Quero qualquer coisa que você queira, reeducação. Quero fazer comida, reeducação. Quero virar um empresário de verdade, reeducação. Quero estudar XPTO, reeducação. Toda a base começa com reeducação. Primeiramente, depois como. E aí, a reeducação, ela não é só a parte teórica. Você aprende executando. Empresário aprende executando. E não aprende somente vendo. Ele viu, anotou, executou, metrificou, melhorou. Viu, anotou, executou, metrificou e melhorou. Esse ciclo contínuo, ele leva você do ponto A para o ponto B. Sobre o modelo de negócios, importante, e que isso fique anotado na sua folhinha. Não adianta plantar uma semente numa terra infértil, ela não vai brotar. Então, não adianta você ser um bom dentista, não adianta você ser ético, não adianta você ter boas intenções se o seu modelo de negócio ele não responde àquele fator. De quê? Qual é o fator, Rafael? Ticket alto, margem alta e tempo baixo ou razoável de cadeira. Esse é o fator de crescimento de um modelo de negócio. Isso é matemático, isso é lógico. Sabe uma coisa que você não pode brigar é com a matemática? A matemática diz, uma cadeira pode ter um resultado de 100 mil reais? Coloca aí no chat para mim. Uma cadeira, sim ou não? Uma cadeira pode vender 100 mil reais? Coloca aí para mim. Em um mês, pode uma cadeira vender 100 mil reais? Pode atender a venda de 100 mil reais? Entenderam sobre o modelo de negócio, tá? É só você ter um ticket de 20 mil reais. Se você tiver um ticket de 20 mil reais para 5 pacientes, já bateu. Se você tiver um ticket de 10 mil reais para 10 pacientes, já bateu. E pelo amor de Deus, 10 pacientes não vai sobrecarregar uma cadeira. Dá para fazer até mais de 100 mil reais matematicamente. Você tem que entender que o seu negócio, a gestão é engrenagem. Eu estou aqui como gestor.
como empresário, apresentando um caminho para vocês lógico, não é uma ilusão. Agora, como a pergunta-chave é como que eu me posiciono para vender 100 mil reais com uma cadeira? Esse é o ponto. Mas a viabilidade, eu quero que vocês saiam do passo negacionista da operação. Impossível. Impossível? É impossível ou não é? Então, agora, já que é possível, aí vem a próxima pergunta. Como isso é para você? Começa onde essa mudança? Aqui. Estando aqui, você já está consumindo uma força para que você haja para o próximo nível. Uma força para que você já compre a ideia de que isso é para você. E existem nessa ideia duas vertentes. Existem duas cenouras. A cenoura de trás e a cenoura da frente. A da frente é o desejo por uma vida melhor. A de trás são as contas e a inflação que vai chegando e você ficando obsoleto. Se não for pela da frente, vá pela de trás. Porque se você não mudar o seu modelo de negócio, você, em 5, 10 anos, não vai ter mais negócio. Ponto. Então, mude seu modelo, trabalhe menos e faça mais. E isso a gente vai trazer para vocês nos próximos encontros. Mas que esse encontro fique marcado que, numa terra ruim, não adianta plantar. Você não vai ter uma boa colheita. Aí, ó, tá aí o deserto. Vai plantar aí nesse deserto? O modelo de negócio é isso aí. Vai plantar dentro desse deserto aí? Vai trabalhar mais nesse deserto? Deserto é lugar de passagem. Se você hoje está passando por um deserto no seu modelo, é um lugar de passagem, não é um lugar que você tem que morar. Isso é uma passagem bíblica. Tem que passar pelo deserto, sair do deserto e ir para uma terra prometida. Que terra prometida nós colocamos aqui para vocês? Fazer mais por menos. Esse é o princípio básico da administração. Isso não é papo, isso é matemática. Se alguém fez, você também pode fazer. E existe um passo a passo para que você consiga fazer isso. Rafael, tão simples assim, por que tanta gente não faz? Eu já fiz um monte de travessia do deserto. Várias. Mas ninguém ficou no meio do caminho? Como é que ninguém ficou no meio do caminho? Como é que você pergunta para um personal training se ele emagreceu todo mundo que começou o tratamento com ele? Como é que você pergunta para um nutricionista se todo mundo ficou de lean? Lógico que ficou pelo meio do caminho. Porque as pessoas, elas têm nos 6 passos transacionais o quê? O declínio, a queda. E tem gente que cai e não levanta. Agora, com uma rede de apoio fica mais fácil de você levantar. Uma coisa que eu gosto muito, para eu não procrastinar. Se eu me inscrever numa academia que custa R$150 mensal, a probabilidade de eu procrastinar é gigante. Mas se eu contratar um personal training que me cobra, além da academia, mais de R$1.000 por mês, é difícil que eu vou faltar, hein? Já parou para pensar nisso? A parte de reeducação, ela está muito ligada não com o potencial do personal, mas sim só de pagar ele, você já vai treinar com força. Porque, de novo, a cenoura de trás, ela move mais você do que a cenoura da frente. Um desejo sem um movimento, sem uma rede de apoio, ele é muito mais complexo. Muda o seu modelo e começa a plantar a sua energia, o seu tempo, né, o seu foco, o seu planejamento no caminho certo. E o deserto vai ser um lugar que você vai passar. O que é triste, muitas pessoas na odontologia estão numa fase 2 e vão morrer numa fase 2. Muitas pessoas moram em favela e vão morrer na favela. É tão simples o deserto. Uma vez eu vi uma postagem que era falando do deserto, né? E aí um comentário foi assim, isso é mentira, porque o deserto, se você colocar no Google Maps, eles conseguem passar muito rápido. Por que eles ficaram tantos anos no deserto? Simplesmente por ficar lá. Você não consegue sair de um barraco, se eu te hoje jogar num barraco, tirar tudo que você tem, você não consegue em pouco tempo, com seu conhecimento, sair desse barraco e morar de uma forma digna? Sim. E por que tem gente na Cracolândia? Por que tem gente que mora na rua, se tem saúde? Porque as pessoas decidem morar no deserto. E elas podem ficar uma vida inteira no deserto, por decisão, por orgulho, por não procurar uma rede de apoio. Modelo de negócio é sobre procurar uma rede de apoio para que você aplique um novo modelo e que você consiga passar do deserto. É incômodo até sair do deserto, gente. Sair do deserto é incômodo. Incômodo total. Tenta tirar pessoas da rua para você entender o que eu estou te falando. É incômodo. Eu faço ação. É incômodo para as pessoas. Elas querem o básico da pirâmide de Maslow fisiológica. Comida, bebida, dinheirinho e tchau. Não tenta mudar o meu rolê. As pessoas vão se incomodar se você quiser mudar um pouquinho, tirar elas daquela situação de deserto. E muitos de nós somos negacionistas para pedir ajuda para mudar nossa realidade de deserto. Então, se você está aqui, que essa semente que eu plante agora na tua cabeça, ela comece a brotar e que você comece a se incomodar de ter uma odontologia travada, entra mês, sai mês. Que a partir desse momento você fala assim, chega de ter uma odontologia travada. Chega, hoje mudo o rumo e vou sair desse deserto da minha odontologia. Tem pessoas mais novas do que eu, menos cursos técnicos do que eu, menos preparada, que estão conseguindo ganhar muito mais do que eu. E aí? Te falta o quê? Tempo? Lembra dos 7 pontos que a gente falou no começo desse treinamento? Falta tempo? Se falta tempo, não vai mudar nada. Você só vai ficar em contemplação.
Te falta o quê? Falta saúde? Aí tudo bem, vai cuidar da sua saúde para depois mudar o seu modelo. Te falta o quê? Falta inovação? Você não tem coragem de inovar? Falta o quê? Falta dinheiro? Investe tempo. Quem não tem dinheiro, bota a mão no telefone. Quem não tem dinheiro, coloca energia. Te falta o quê? Falta o quê para você ir para o próximo nível? Tá faltando conhecimento? Conhecimento, você está aqui para adquirir. Agora, conhecimento, gente, é muito importante. Agora, sabe qual a diferença de saber para sabedoria? Saber é o que eu te passei, agora você sabe. E você vai ter que mudar, porque isso vai te incomodar. Sabedoria é aplicar esse conhecimento e aí vem a transformação. Conhecimento não muda. Conhecimento aplicado, saber com aplicação, sabedoria. Conhecimento em movimento vai gerar mudança. Por isso que eu falei, anotação e aplicação a partir de amanhã. Por que a gente faz sempre no domingo? Para encher a sua mente e começar uma semana diferente. Por que a gente faz sempre começo de mês? Para encher a sua mente e ter um resultado do mês diferente. É para isso que existe o Destrave Odonto. É para te impulsionar a alcançar o próximo nível. Sair, de fato, desse ambiente. Que esse ambiente você pode plantar à vontade e não vai nascer. Só nasce cacto no deserto. Precisamos mudar o modelo de negócio. Se alguém tiver alguma dúvida, a hora de perguntar é essa. Rituais, foi o que eu falei para vocês na unidade de linguagem. Tem que implementar ritual na sua clínica. Quando você tem alguma coisa que você buscou com esforço, com dignidade, e você conquistou, você faz o quê? Você comemora. Quando você faz aniversário, você faz o quê? Comemora, mais um ano de vida. Quando você acorda de manhã, você comemora, mais um dia. Então, para você fazer o quê? Você vai fazer diferente, fazer diferença no mundo. Para você fazer a diferença na sua vida, da sua família e das pessoas que passam pela sua vida. Então, ações para você implementar é criar desafios diários para você e para a sua equipe. Fazer reunião de brainstorm e feedbacks com o time. O que é brainstorm? Tempestade de ideia. Esse é o significado de brainstorm. Uma tempestade de ideias. Trazer problemas cotidianos e que eles participem da forma que poderia solucionar esses problemas. Dê ideias. Então, participação da equipe em detrimento ao crescimento e planejamento do negócio. Feedback com o time. Feedback, por incrível que pareça, a maioria das consultorias que eu faço, eu amo almoçar com as recepcionistas. Eu pergunto o fluxo, eu pergunto quanto tempo, eu pergunto a maior dúvida, eu pergunto a maior queixa, como é o comportamento de compra, como é tudo. Eu pergunto para a recepcionista e ela vai me dando várias ideias maravilhosas e eu falo pro dono. Vou te falar que 50% das coisas que eu anotei aqui como ponto de melhoria, eu tirei da recepção. Quanto tempo você não conversa com a sua recepcionista? E tem uns que me respondem nunca. Então, brainstorm é conversar com a sua equipe qual é a visão deles como ponto de melhoria dos processos. Muito forte. Tá? Feedback. Feedback é quando uma pessoa erra, quando ela peca alguma coisa, você fazer uma reunião. Feedback é uma reunião que você faz individual. Uma reunião que você dá, né, ali um input no cara, olha, você fez isso não é legal, não está na linha de valores da empresa, nossa missão, ela não corresponde, nosso propósito, nosso ato de agir não é assim. Então, assim, eu quero saber se você, se isso está claro, você vai se alinhar com os valores da empresa para que a gente tenha a mesma unidade de linguagem, a mesma forma de agir. Faz sentido para você estar aqui com a gente, participar do nosso time? Sim, então conto com você. Foi um feedback suave. O primeiro é suave, depois vai amargando um pouco mais, até que você tem um feedback ou uma ruptura, ou manda essa pessoa embora. Traçar metas audaciosas com bonificações, pagar a bonificação mesmo para o time, tá? Pagar. Pensar, mas Rafael, isso vai me custar dinheiro. É resultado, dinheiro. Então, por exemplo, se você botar ali uma meta de cada protocolo que eles participem dentro de uma ação comercial, seja ela interna, seja ela nos telefones, e essa pessoa traga para você um protocolo a mais por mês, não vale dar um dinheiro para essa pessoa? Não vale dar 50, 100 reais? É um protocolo. Você não tem margem para dar 50, 100 reais para essa pessoa? Você tem, com certeza tem, até para mais. Então, isso é trabalhar metas audaciosas e bonificações, lógico, em coisas que você tem margem. Não vai dar 50 reais para uma coisa que você não cobrou 200. Não faz sentido. Você vai dar uma bonificação para o serviço campeão, para o que realmente faz mexer o ponteiro. Proporcionar momentos de happy hour, encontros, conversa, pede um lanche, entendeu? Teve lá um serão, teve um evento. Você criar ali um café da manhã, ou qualquer coisa que tenha troca. Mas, Rafael, eu não tenho tempo para isso. Se você não plantar na tua equipe, você vai estar sempre sozinho trabalhando e sendo o melhor funcionário da tua empresa, carregando um monte de salário nas costas de pessoas que não compram a sua visão de crescimento. Muitas das vezes nem você comprou essa visão, nem você está remando para ter um crescimento. Isso é triste.
Promover rituais de reconhecimento, parabenizar as pessoas que estão se esforçando e fazendo a diferença. Celebração e valorização dos bons. E os ruins automaticamente já vêm que não estão entrando no ritmo. E quem não entra no ritmo é questão de tempo para ser substituído. E aqui está previsto para a próxima semana até o final do mês, né? Tá, estou previsto para vender 74.230, que é um total de 100 mil aí no mês. Pacientes de prevenção, que a gente fez 300 contatos semana passada, eu e a Carol, e a gente vendeu 120 pacientes. Agora, o que funcionou para vocês? Aí, vamos usar mais um exemplo de outra clínica que também fica na Bahia. Então, o carnaval para vocês é muito forte. Qual foi a estratégia direcionada? Já que a gente sabe que carnaval todo ano não é um evento esporádico. O que vocês seguiram, o que vocês aplicaram, o que funcionou? A gente poder ter um parâmetro sobre isso e até compartilhar com as outras meninas também. Tivemos mais ações, né, mais organização nas ações. Teve muito agendamento também, que Samara agendou, com Laís de Endo e de, no caso, lead. Aí já achamos 3 leads, no valor de 35.065. Que é o primeiro mês da clínica no treinamento e o primeiro mês de vocês na empresa também. Certo? Sim, o evento do começo do mês, que foi um evento bom e trouxe um resultado bacana, também em relação aos valores. E então a gente está correndo atrás, né? Tirando proveito máximo da mentoria, das reuniões, de todo o treinamento possível. Obrigada, André. Era só isso mesmo que eu tinha para falar. E também quero falar para as outras unidades, né? As outras clínicas aí que estão aí, que não bateram uma meta em fevereiro. Não desanimar, né? Porque o importante é focar, né? O importante é focar e que vai dar tudo certo. Meter as caras, porque no ramo não só de vendas, mas em todos os ramos de trabalho, a gente precisa mesmo dar o nosso melhor. Um mês pode não dar certo, mas no outro a gente tem que superar. Então, realmente, fevereiro foi uma bênção. Parou agora. Voltando. E aí, quanto custa para vocês não ter um programa de capacitação para você e para sua equipe? Nesse programa de capacitação da gente, por que dá muito certo? Porque a gente não conta só com a sua hora. Eu sei que falta de tempo é uma característica de muitos de vocês. Então, já sabendo disso, eu já quero ou que contrate uma secretária comercial ou transforme alguém da sua equipe como a secretária comercial. Se a gente não fizer movimento de agendamentos intencionais de ticket certo, nada vai funcionar. Então, o que a gente faz? Movimento, processos para trazer pacientes com a intenção do ticket correto. Que movimento é esse, Rafael? Pode ser lista interna, pode ser marketing de conteúdo, pode ser anúncio, de acordo com a sua realidade. Se você tem carvão para botar anúncio, melhor ainda. Se não tem, a gente vai fazer igual MacGyver. Listas internas e investe primeiro numa pessoa. Quantos de vocês já tentou fazer anúncio sem ter uma secretária comercial? E aí, deu bom? Foi bom para vocês? Gastar um dinheiro com a agência, gastar um dinheiro com a plataforma, o lead chega e você acabou o quê? De novo, lembra dos 6 passos transacionais? Negação, depois eu contemplo, vou fazer, aí resolve fazer, só que alguma coisa dá errado, você vai logo para, de novo, declínio, não é para mim. Por que não é para você? Se tem pessoas ganhando milhões com odontologia jogando esse jogo. Não é para você, porque talvez não é o momento certo para você. Tem que ter caixa, tem que ter uma secretária comercial. O processo precisa, você não pode andar com um carro sem roda. Botar um belo de um motor, botar gasolina e não ter roda. A roda são as pessoas. Tem que ter uma secretária para fazer essas conversões. E aí sim, você injeta combustível, que é o marketing. Ou trabalha listas internas, tá? Que é empurrar o seu carro com muito esforço. Vai botar esforço. Vai empurrar ele sem gasolina de marketing. Ele é pesado. Vai empurrar com esforço. Mas e aí? Esforço humano é melhor do que marketing. Porque se não tiver um ser humano ali para receber, vai dar ruim. Aqui a gente coloca premiação para as secretárias. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar de fevereiro desse ano. A gente paga do nosso bolso para as secretárias que batem metas, as melhores metas, tá? Então ali nós tivemos a Odontoface, que é uma rede de clínicas da Bahia. Nós demos o prêmio para elas, de R$500. Segundo lugar também, de Salvador, esses 3 ali foi tudo de Salvador. Acho que o André colocou só para mostrar que carnaval não atrapalha em nada, que na Bahia, meu amigo, carnaval na tua cidade tem comemoração, imagina lá na Bahia. Então, mostrou ali que tudo de Salvador. Primeiro, segundo e terceiro lugar. A Gilda, a Alanis e a Ivana e a Odontoface. São redes de clínica. Aqui nós temos 6 clínicas no primeiro lugar, o segundo lugar são 4 e o terceiro lugar são 2. E a gente não conta sobre o somatório das clínicas, é o resultado unitário delas que faz o resultado e a premiação delas. Não é o resultado da clínica, é o resultado delas. Esse daqui foi o primeiro lugar, que é a rede da Odontoface, 522 de R$28 mil aprovados e em oportunidade 1.323.000. Geramos quase 2 milhões de oportunidades para ter uma taxa de conversão. A taxa foi bem interessante, bem legal. E aqui nós temos aqui o
Clinicorp, né, que é o sistema, de 1/2 de 2025 a 28/2 de 2025. É real, tá aqui, tá? E como para mostrar que é real, a gente mostra a cobra, o pau, tudo junto, e vamos mostrar aqui para vocês como é que... Estou na Bahia, na melhor rede de clínicas do Nordeste, dando um treinamento, e eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores, uma clínica aqui, num shopping, bem conceituado, a clínica é a Odonto Face, e eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona os bastidores de uma clínica, na rede de clínica que fatura mais de 1 milhão todos os meses. Olha aqui, ó. A recepção, tá vendo? Todos os detalhes, para vocês entenderem, e a televisão passando, as informações da clínica, isso é muito importante, tá? Aqui ficam as concierges, colocando o propé com quem chega. Aqui é uma sala de relacionamento, para quem não sabe o que é uma sala de relacionamento, aqui fica um CRC. Aqui nós temos uma sala de avaliação. Então aqui é onde fazem somente as avaliações, não fazem atendimentos clínicos. E aqui a gente começa a ter salas de atendimentos clínicos. Tá? Ali é sendo atendido, aqui outra sala de atendimento clínico, outras salas de atendimento clínico, tá vendo? Os detalhes, a televisão no teto, beleza? Aqui uma sala de panorâmica, tá? Tudo ali sendo feito na hora. Olha a panorâmica, ó. Então vai sendo feitos os exames. Aqui a gente está fazendo vários tipos de treino de atividades aqui ao vivo. Deixa eu passar aqui, meninas. Vamos fazendo vários tipos de atividades de mão no telefone, atividade de ação. A gente fez uma dinâmica que as meninas muito engraçadas. Elas estão na rua fazendo abordagens para trazer gente para elas entenderem como é que funciona na prática a prospecção. Tem um time aqui que já está com a mão no telefone. Quantos agendamentos aí? 7 agendamentos. Tem venda? Tem venda. Então, quanto? 7 mil. 7 mil de venda e 7 agendamentos. Tem outra equipe aqui. E aí, teve agendamento? Teve agendamento. Já tá aqui agendado. Quanto? 2 agendamentos. Tem venda já? Então vai ter venda. E aí, teve agendamento aí? Um agendamento. Então, ó, se mexam. O negócio aqui está pegando. É na prática. Nós falamos aqui sobre funil de vendas. Nós demos um treinamento de todos os processos. Aqui, ó, vou botar ali para vocês verem. Aqui é um script que elas estão usando. E aqui, todos os processos foram colocados aqui hoje, ó. Tá vendo? Tintim por tintim ali, ó. Tudo isso aqui foram os processos que nós fomos trabalhando hoje. Hoje a gente está aqui no comercial pesado. Então isso aqui tudo é processo do treinamento. E aí eu pergunto a você, se você não está tendo resultado, é porque você ainda não conhece meios de ter mais resultados. Se está faltando lead, tem várias formas, só que a gente já conseguiu para mais de 15 leads na brincadeira. Todo mundo feliz, produzindo, olha o telefone cantando ali. É na prática, ter uma equipe para pegar na mão e levar o seu jogo para um próximo nível. Esse é o segredo de clínicas que faturam acima de R$1 milhão todos os meses. Quer saber mais? É só procurar o método Superdoutores. Tá vendo, gente? Isso tudo foi um trabalho que a gente fez sem lead, não ficou esperando o lead chegar. Não teve, a clínica investe para mais de 30 mil, a rede, né, de 30 mil em marketing, mas a gente não ficou esperando o lead. A gente ficou trabalhando listas internas e tinha pessoas, parte da equipe já estava na rua fazendo. Quando eu não acho que são as 6 unidades que fez 550, não. Aquilo ali é uma unidade de uma equipe que recebeu aquele prêmio. Não foram todas as unidades, foi uma equipe de uma unidade que bateu 528 e recebeu o prêmio, tá? Próximo prêmio. Ops. Esse foi o prêmio do segundo lugar, tá? Fevereiro de 2025. Unidade 2, 277 mil, foi a Juliana, valor investido, fechamento, comparecimento, agendamento, valor vendido. Follow-up da Ivana, fechamento 10, valor vendido, orçamento sem aberto à unidade, 37 orçamentos abertos à unidade. Então, isso daqui é um relatório que a gente pede para que elas participem, né, dos treinos. E agora vamos ver o depoimento delas sobre o que era antes da metodologia e depois da metodologia. 250 mil. Era a meta. Sim. E qual foi o fechamento depois disso? Não batia. Mês passado a gente bateu quanto? 340 mil. Ou seja, ajustes de operação, ajustes finos, ajustes do dia a dia. Controlar a taxa do funil, controlar o acompanhamento dos leads. Traz ou não traz resultado? Funciona ou não funciona? Funcionou, principalmente na minha metinha funcionou bastante, viu? A partir do momento que teve mais agendamentos, teve mais comparecimentos e tudo foi se alinhando. E aí a clínica agora tá batendo meta, tudo certinho. Eu tô batendo a minha meta, a Ivana bateu a meta dela. Que saia daqui os próximos resultados para 2025. Porque essas sementes que a gente planta na equipe, nas pessoas, elas brotam, elas florescem. Tá? Eu não posso precisar quando e nem como. Mas a gente planta muita semente. É muita semente em você e na sua equipe. E as pessoas, elas vão florescendo no tempo delas. O mais importante é estar em trabalho. Você não pode, imagina você tem uma fazenda e você vai plantar sementes. Você não pode precisar qual é a que vai vingar e a que não vai vingar. Mas a tua função é uma só. Plantar a semente, regar, cuidar, tirar o mato, a erva daninha e continuar plantando. Você não pode precisar, se você vai ter uma colheita gigante naquele ano, pode vir uma enchente, pode vir alguma coisa, pode vir um Covid, mas uma coisa é certa. Quem tem uma fazenda tem que plantar, regar, tirar a erva daninha e cuidar. E o resultado vem. Ele vem. Se você continua plantando, ele vem. Tá aqui. Isso daqui é uma amostra para vocês, porque eu penso o seguinte, se a Alanis pode, você pode. Se o Rafael pode, você pode. Se a Márcia pode, você pode. Se o André pode, você pode. Você tem saúde.
Você tem 24 horas, assim como ele. E por que não? Porque você pode não ter uma rede de apoio para vencer primeiro a mente, e em segundo, você não tem uma metodologia. Primeiramente, depois a metodologia para você aplicar e não parar, e não deslizar. Tá? O caminho, ele vai ter. Você vai sair da zona de conforto para você ir para uma terra melhor. Você vai levantar acampamento para ir para uma terra melhor. Não é confortável levantar acampamento, nem para o mendigo sair da rua é confortável. É sim, não é não. Não é não. Não é não. Você acha que é. Tem muita gente que está ali por opção. Tem muita gente que está ali porque está sofrendo de alguma coisa. Então, você pode. Tá? Isso daqui eu acho que a maior figura que eu passo aqui para vocês é que você também pode. Esse daqui foi o terceiro lugar, de 1/2 a 28/2, meta de 140 e bateu 225.780. Superou a meta, quase que dobrou a meta. Isso é um trabalho bem feito. Isso é digno de ganhar prêmio. Praticamente eu tive de frio, eu tive 19.970. E de follow-up quente, que tipo, vem na clínica e eu fiquei insistindo para voltar para fechar ainda esse mês, teve de 32.060. Tá vendo? Isso daqui é tudo na prática. Isso aqui é acompanhamento que a gente faz mês a mês, mês a mês, mês a mês, mês a mês, tá? E agora, gente, é o sorteio. Eu quero que vocês participem. A gente vai fazer quando bater 50 pessoas, 50 comentários, 50 marcações, e tem que ser diferente. Não adianta ser a mesma marcação 50 vezes, o cara nem vai ser mais teu amigo, né? Vai te bloquear. Pode fazer mais de 2 marcações? Pode e deve, tá? Tá lá, é o primeiro, tá fixado no nosso Instagram. Participa para você vir para esse evento presencial. Se você está gostando do que você recebeu até aqui, imagina 5 horas com a gente. Vale a pena. Vem de a pé, vem de caminhão, vem de trem, vem de cavalo, vem de avião, vem de bus, de ônibus. Só vem. Se organiza e vem. Porque vale. O presencial vale. Beber mais dessa água para você sair do seu deserto vale. E quando você se movimenta, vale mais ainda. Porque um passo de fé não é você gastar muito dinheiro, é você gastar energia, tempo, colocar mesmo, se colocar à prova para você ir para o próximo nível. Esse é o primeiro passo para você se mexer. Então, participa do sorteio, pode comentar mais de uma vez, as regras estão aqui. Tá? Ele precisa ter 50 comentários de hoje para amanhã, para a gente soltar o sorteio. Cada comentário tem que marcar 2 dentistas. Então, marca lá. Pode, aí eu marquei 2, embaixo, mais 2, embaixo, mais 2. Aí pode, quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. Foi sorteado, tem que seguir, tá seguindo o Instagram. Se não tiver seguindo o Instagram, a gente vai sortear outra pessoa. Então, marcou 2, depois mais 2. No sorteio, é pela quantidade de comentários. Então, bateu 50 comentários, você vai concorrer a esse treinamento presencial aqui na nossa base em São Paulo, Alphaville, para apenas 30 pessoas, tá? É duplo. Você não vem sozinho, você vem com alguém, caso você queira trazer. Se quiser vir sozinho também, vai ser muito bem recebido. Vai ter uma experiência imersiva de 5 horas aqui com a gente. E vai acontecer no dia 26 de abril, aí num sábado, 26 de abril, de 14 às 19 horas. Você pode chegar aqui de manhã, embora de noite, caso você não queira se hospedar. Se você é de São Paulo, é obrigado a vir. E se você não é, você pegue um ônibus e venha. 5 horas para te entregar um mapa detalhado de como clínicas faturam acima de R$200 mil todos os meses. Isso dá mais de 2 milhões por ano. Esse evento é para você se você está sobrecarregado com a clínica, né, e busca mais tempo para crescer. Deseja melhorar o retorno sobre investimento e marketing de odontologia, precisa se destacar em um mercado competitivo que está aumentando a competição mais e mais e aumentar a retenção dos seus pacientes. Se você busca fórmulas mágicas, receita, o que vai servir para você serve para João, para Maria, não serve. Nós começamos mostrando para você qual é a fase que você está. Fase 1, tem que ter uma estratégia de fase 1. Fase 2, estratégia de fase 2. Fase 3, estratégia de fase 3. Fase 4, estratégia de fase 4. Pessoas gigantes não vão ter a mesma estratégia que você. Por isso que eu falei, talvez não seja o seu momento de fazer marketing, anúncio. Talvez seja o seu momento de trabalhar a sua lista interna para depois você conseguir pegar dinheiro para fazer e investir em anúncio. Agora, investir em educação, não é o momento de eu investir em educação. Pô, pelo amor de Deus, tira teu filho da escola. Se não é o momento de investir em educação, meu filho tem 13 anos, está na escola, vou tirar ele, não é o momento, ele não tem maturidade para aprender e aplicar as coisas, vou tirar ele da escola. Educação sempre. Sabe qual é a mania de quem não vai crescer? Acabou a faculdade, não preciso mais estudar. Estudar sempre. E estudar gestão e administração, meus amigos, não tem nada que faça crescer mais uma pessoa do que esses temas, esses tópicos, tá? Esses são os tópicos: gestão pessoal, gestão financeira, marketing e vendas, gestão estratégica, gestão de pessoas e segurança jurídica. Esse daqui é o preço, tá? O preço de R$ 1.497 é o ingresso duplo e está por R$ 497. Se você não quiser participar do sorteio, amanhã, você pode comprar e falar, sorteio não é para mim, não gosto de participar de sorteio, você aponta aí o QR Code, compra seu ingresso, ou talvez você esteja vendo esse vídeo regravado e perdeu o sorteio, garante
497, eu garanto que não vai te deixar mais rico ou mais pobre, mas o método vai mexer com a sua cabeça e você vai sair daqui com um plano prático para você conseguir resultados de ir para o próximo nível. Então, se você não participou do sorteio, venha assim mesmo, garante seu ingresso, tá? Aproveita, 30 vagas, só 30 vagas, é ingresso duplo, então são 15 vendas, a gente bate 30 vagas. O sorteio é o primeiro post, tá? O comentário está lá fixado, é o primeiro post, e as regras são 50 comentários para a gente soltar o sorteio, senão a gente não solta. Cada comentário marcando 2 dentistas. Quanto mais você marca, mais chance você tem de ganhar. E seguir o nosso Instagram, @doutorsoluções. Nós vamos soltar esse sorteio amanhã, beleza? É um exclusivo para dentistas ou donos de clínica e consultório. Esse é o modelo de negócio Doutores que eu coloquei aqui para vocês. E assim damos check no primeiro dia do treinamento. Amanhã, às 20 horas, o segredo das clínicas que vão faturar mais de 2 milhões por ano. E terça-feira, às 20 horas, o Futuro é Agora, Inteligência Artificial e CRM de agendamentos automatizados. Dia 6, 7 e 8 de abril, e o dia 6 a gente dá check agora, como concluído. Modelo de negócio é o que vai fazer a diferença para a construção de um trajeto para você sair do seu deserto, seja ele qual for. Seu deserto pode ter lucro, mas não ter tempo. Seu deserto pode não ter lucro. Seu deserto pode estar perdido para ir para o próximo nível. Cada um tem um deserto. A maioria das pessoas que contratam a gente, elas já têm um resultado absurdo. E se elas contratam e dão certo para elas, por que não para você, que ainda está buscando ter um resultado absurdo? Então, pessoas com maior consciência, elas buscam. É impressionante. Um nutricionista é contratado por muito mais pessoas que não têm sobrepeso do que as que têm sobrepeso. Então, o negacionismo, ele não leva a pessoa nem para perto do nutricionista. E lá no fazendo o nutricionista tem esporte, atletas, pessoas que já praticam exercício. Então, se você está aqui e não é um gestor de verdade, alguém que vive a gestão, consome, aplica, que seja o seu primeiro conteúdo e que você seja bem-vindo com esses 3 dias de treinamento gratuito para colocar vocês. Toda empresa é uma empresa de reeducação. Nós temos que reeducar o nosso paciente, reeducar os nossos colaboradores, nos reeducar para ir para o próximo nível. Se você está aqui, você está sendo reeducado. E é isso que é a premissa que a gente parte. As pessoas, elas mudam com reeducação. Parabéns por você ter pego aqui quase 2 horas de treinamento e que esse treinamento transforme a sua vida, que você coloque em prática amanhã. Comece essa semana com o pé direito colocando em prática para que você consiga novos resultados até sexta-feira. Metrifica, melhora e pede ajuda. Conversa com o André, tá? Para vocês pegarem o e-book gratuito, caso vocês ainda não tenham pego, para complementar ainda essa aula de hoje. E amanhã, meio-dia, a gente solta o replay. Pegou esse replay? Manda para essas pessoas que vocês vão marcar lá no Instagram, só pessoas que vocês querem bem. Pessoas que vocês não querem bem, nem chama para esse treinamento, porque esse treinamento aqui é para quem a gente tem apreço, que é feito com muito amor, com carinho para vocês. Até amanhã, o segredo das clínicas que vão faturar mais de 2 milhões no ano de 2025. E amanhã às 20 horas estaremos presentes. É um prazer estar com vocês, desculpem qualquer coisa e espero ter agradado ao gosto de vocês. Muito boa noite, Márcia Vieira, até amanhã.